Bom dia! Aleluia! Glória a Deus! Estou feliz de estar aqui. Eu acho que essa é uma das primeiras agendas que eu faço esse ano fora de casa. Acho que a primeira foi no Descende e agora é essa. Na conferência Elo, que eu fui em Caldas Novas, achando retrasado, eu falei um pouco sobre isso, sobre que às vezes para segurar aquilo que Deus tem para nós vamos ter que soltar outras coisas. E uma das coisas que eu soltei foi viajar muito, me ausentar de casa para fazer aquilo que o Senhor tinha colocado no meu coração e cumprir o propósito dele. Mas eu estou feliz de estar aqui. Gramado é umas 3 horas da minha cidade. Se você não sabe, Criciúma é logo ali, pertinho. Fica o convite para quem está aqui, se quiser, domingo à noite, um culto para estar lá na Abba Pai Church em Criciúma. Fica o convite para você estar com a gente. E queria agradecer ao Fábio e a Rafa. Deus tem colocado uma obra gigantesca na mão de vocês. Que Deus abençoe em primeiro lugar o casamento, a família. Que a graça do Senhor esteja sobre vocês, hoje e sempre, amém? E eu trago um abraço apertado da minha família, da igreja. Tem alunas do Casa de Isabel aqui, gente? Olha isso! Nós temos uma comunidade incrível, que é o Casa de Isabel, uma mentoria online para mulheres. E Deus fez, obrigado meu irmão, Deus tem feito aquilo que só o Senhor pode fazer nessa plataforma, nessa comunidade. E eu sempre achei que talvez ia ser uma comunidade mais fria, porque é online, mas Deus tem nos unido. E hoje mesmo lá no hotel, aqui por aqui, eu já pude abraçar algumas alunas, estar com vocês. E antes de entregar aquilo que Deus colocou no meu coração, eu queria dizer que daqui a umas semanas vamos estar lá em Campinas. Tem um pessoal de São Paulo aí? Nós vamos estar em Campinas, na conferência Tenda. Já temos 9.000 mulheres inscritas. Deus tem feito coisas lindas lá. Então, semana que vem, 27 e 28 de março, nós vamos estar em Campinas, numa conferência linda. Se você quiser participar, ainda dá tempo. As inscrições tem um linkzinho lá na bio do meu Instagram. E o grupo que ministrou aqui hoje foi o grupo de louvor das quintas-feiras. Vocês reconheceram eles aqui? O Senhor, Ele tem me dado uma forma de caminhar. E esse grupo tem sido, é o grupo da nossa igreja, de pessoas que congregam com a gente, que conhecemos alguns deles mais de 15 anos, e são filhos, e eu estou muito feliz de ver eles aqui, e eu amo quando Deus estabelece aquilo que é verdadeiro. Por muito tempo a igreja se movimentou, chamando quem tinha um nome, uma música estourada, mas eu já profetizei isso pelo Brasil, e eu profetizo aqui também. Eu quero profetizar que o grupo de louvor lá da sua igreja, sabe? Aquele grupo que está lá todo domingo, que serve, que não depende de oferta, mas que trabalha durante a semana e que tem o coração de servir a noiva. Eu quero declarar que canções virão desses grupos. Eu quero declarar que você honre os líderes de louvor da sua casa, sabe? Que você possa investir neles. E Deus tem feito algo lindo lá nas reuniões de mulheres. E eu creio muito. Outro dia até convidei uma pessoa e o pessoal falou assim: pastora, não é necessário. O que Deus tem feito com esse grupo tem sido tão lindo. Então eu estou feliz de ver eles aqui também, o Marcelo na minha retaguarda. Me sinto em casa hoje aqui. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Neemias. Aleluia. Fábio, eu tenho quanto tempo? Não tá. Não tá aqui. Até meio-dia? Aleluia. Amém. Amém. Vou deixar. Em nome de Jesus. A palavra que o Senhor, ontem eu fiquei no hotel à noite, me deu um pouco de dor de cabeça e eu falei, Deus me chamando para ficar sozinha.
E eu fui buscar em Deus a palavra para essa manhã. Eu saberia que eu ia ministrar pela manhã. E a palavra que o Senhor traz nessa manhã é que Ele ainda restaura casamentos. E é tão lindo falar que teve uma frase minha por aí que viralizou, que eu disse que Deus não restaura casamentos. Deus restaura pessoas, porque pessoas restauradas restauram casamentos. A grande verdade é que o Senhor primeiro vai restaurar eu e você, vai restaurar o seu marido, vai restaurar a sua esposa, e assim que vocês estiverem restaurados, vocês vão ganhar um casamento restaurado de presente. Foi assim comigo. E quando eu toco nessa palavra restauração, eu posso dizer que está no meu DNA, está no meu chamado, porque um dia Deus restaurou meu casamento. É algo que eu quase não falo. Eu dei uma vez só o testemunho. Tá na internet, está no YouTube. Se você um dia quiser ouvir, está lá no YouTube um testemunho sobre o meu casamento. Mas quando eu e o Telmo nós casamos super jovens. Nos conhecemos, ele tinha 17 anos. Eu tinha 18. Eu sou 1 ano e meio mais velha do que ele. E às vezes eu falo para ele, amor, tu me respeita que eu sou mais velha aqui do... Aí, nós namoramos 3 anos e meio, jovenzinhos. Fizemos algo que muitas vezes as pessoas não fazem. Nós conseguimos construir uma casa antes de casar, com o nosso trabalho. Aqui no Sul, a gente tem muito essa raiz, né, de ter uma casa, Então, o sulista, ele é muito trabalhador. Então, eu lembro de me acordar 5:30 da manhã, chegar em casa 7 horas da noite. Todo o recurso era para nossa casa. O Telmo era militar do exército. Todo o recurso, nosso dinheiro era para construir essa casa. Bom, nós casamos já com a nossa casa pronta. Mas o que eu não sabia era que nós nos preocupamos tanto com a casa, nós nos preocupamos tanto com a festa de casamento. A gente fez uma festa de casamento linda. E o que ninguém me ensinou, e o que eu não sabia, era que um casamento também precisava ser construído. Então, nós ficamos casados 1 ano e 6 meses, até que chegou um fatídico dia, que nós nos olhamos, as brigas eram gigantescas, porque, gente, são 2 personalidades fortes. Quem aí casou e vocês 2 são fortes? Levanta a mão bem alto. Oh, meu Deus, é um monte de gente. Você sabe como é que é. E nós 2 personalidades fortes para se encaixar dentro de um casamento. Um belo dia a gente olhou para nós 2, não vai dar certo, vamos nos separar. Eu lembro de chamar os meus pais e chamar o meu pai e minha mãe e falar, pai e mãe, é o seguinte, vamos me separar. Meu pai quase deu um infarto, a minha mãe começou a chorar, eu falei, não dá mais. E, gente, assim como eu tinha dito, aconteceu, nós nos separamos. Nos separamos, saí de casa, decidimos, vamos dividir aquilo. Quando nós assinamos o divórcio, que naquela época não era divórcio, era separação, eu estou falando de 23 anos atrás, isso. Quando, antigamente, era muito difícil o divórcio sair. Hoje em dia, o divórcio sai em questão de semanas. Mas antigamente, primeiro você se separava. E o juiz, é como se fosse algo provisório, porque se tivesse chance de o casal voltar, não tinha um divórcio, né? Tinha uma separação, era mais fácil de reatar. E aí no sistema jurídico era assim, aí o meu advogado falou, primeiro vocês vão se separar, depois entra com o divórcio. E eu lembro que eu assinei os documentos no capô do carro do meu advogado. Ele chegou na frente do meu trabalho, eu fui lá, só assinei. E ele ainda olhou e disse assim para mim, nunca vi alguém assinar uma separação tão fria, E nós estávamos decididas em separar. Mas Deus foi tão maravilhoso, ficamos 4 meses separados, que um belo dia, o Senhor bateu na minha porta. E o Senhor disse assim para mim, o que eu tenho para fazer na tua vida depende exclusivamente desse casamento. Se esse casamento acabar, não é só o casamento que acaba tudo aquilo que eu tenho planejado para vocês 2. E é como se o Senhor tivesse abrido uma porta de fuga, porque o diabo ele queria destruir com todas as forças o nosso casamento. E eu falei, isso é coisa da minha cabeça. Imagina, já está tudo resolvido.
E, gente, naquele mesmo dia o Telmo me liga, vamos conversar. Eu falei, é Deus. Aquele dia a gente sentou, conversou, chorou e decidimos, vamos dar uma chance para o nosso casamento. Nós não imaginávamos que não era uma chance para o nosso casamento, era uma chance para aquilo que Deus ia fazer nos próximos anos que a gente não imaginava. E voltamos, e aqui eu quero entrar. Os muros do nosso casamento estavam todos caídos. Sejam eles emocionais, espirituais. Estava tudo destruído. E a gente decidiu dar uma chance, não para entrar num casamento perfeito, porque os mesmos problemas ainda continuavam lá. O meu temperamento forte, a minha insubmissão. Eu queria, na época, ser uma mulher, eu queria ser uma CEO de uma empresa, eu queria trabalhar. Eu nunca apontei ministerialmente para nada. Eu queria ir para a igreja para Deus abençoar a minha vida, me livrar de todo o mal, cuidar da minha família, mas eu não tinha nada a ver com o envolvimento da igreja. O Telmo já tinha um coração pastoral. Os problemas nossos todos já estavam ali. Ele, temperamento quente, italiano. Ele é aquele que estourava, sabe? Sabe aquela pessoa que estoura, em 10 minutos ele estoura, dali 5 minutos está tudo bem, ele quer conversar, quer rir contigo, quer te abraçar. E eu demorava 5 dias para voltar a conversar com ele. E tem gente rindo de nervosa agora. Né? Qualquer coincidência não é mera coincidência. Eu estou aqui por um propósito hoje. Tínhamos coisas a resolver, restaurações. E quando nós voltamos, nós dissemos, vamos dar uma chance para nós. A gente pensou só no amor que a gente sentiu um pelo outro, da saudade que a gente estava sentindo um do outro. Que a gente percebeu, gente, nesses 4 meses, que eu percebi que eu não vivo sem ele. E ele não vive sem mim. Quando eu parei de viajar agora para ministrar, a pessoa mais feliz da minha casa era ele. Porque, gente, de verdade, uma mulher se ausentar o final de semana inteiro de casa, praticamente todo final de semana no mês não dá certo, não. E nós começamos um processo muito grande de restauração. E eu queria que você abrisse em Neemias, capítulo 1, e o versículo 2. Se você está com a sua Bíblia aí. Hanani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação que estava em Jerusalém. E eles responderam, as coisas não vão bem aos que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades, humilhações. O muro de Jerusalém, ele foi completamente derrubado. As suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi isso, eu sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Até aqui. Talvez esse seja o retrato de alguns casamentos que estão aqui. Mas ele era o retrato do meu casamento. Era para sentar e chorar. Foi tão lindo para mim que no processo, antes da restauração, algumas coisas Deus guarda, sabia? Quando a gente se separou, a gente tinha feito um álbum de fotos bem lindo no casamento. E a minha mãe, na hora da mudança, ela falou assim para mim, o que a gente faz com esse álbum de fotos? Eu falei, mãe, bota fogo nisso. A minha mãe, tá bom. Minha mãe foi lá e guardou o álbum de fotos. E quando a gente voltou, eu chorando, mãe, eu perdi todas as fotos do casamento. Ela disse, não perdeu não, filha, tá aqui guardadinho teu álbum. A minha mãe subiu um monte quase todos os dias, sabia que vocês iam voltar. Tá aqui. Então no processo, tem algumas coisas que foram protegidas por Deus e guardadas, mas outras vão precisar de restauração. A confiança vai precisar de restauração. E é aqui que entra, porque muitos casamentos não estão destruídos por falta de amor, gente. Deixa eu falar isso para você. Não falta amor. Eu sempre amei ele sempre me amou. Mas tinha orgulho, tinha soberba,
tinha influência de palavras de outras pessoas. Então muitos casamentos não estão destruídos por falta de amor, mas por muros quebrados, falta de vigilância, de proteção. É o muro da comunicação. Eu lembro que naquela época, né, Telmo, eu me acordava às 5:30 da manhã, o meu ônibus para o trabalho era 6:10. Eu chegava no meu trabalho 7:30. Começava a trabalhar. Eu chegava em casa de volta 7:30, então eu ficava 12 horas trabalhando. O Telmo ficava no exército. Nós tínhamos pouco tempo de comunicação. Nós não tínhamos tempo para estar junto, para conversar. Às vezes o muro da honra do seu casamento está quebrado. E eu vou dizer um muro que é muito comum acontecer, porque a mulher, ela precisa ser protegida, amada, mas uma das coisas que o homem ama é ser honrado e respeitado. Pior coisa para um homem é ser envergonhado na frente de outras pessoas, ou ser desonrado na frente dos filhos. E muitas mulheres viram as suas mães desonrarem os seus pais, e às vezes nós levamos para dentro da nossa casa um padrão de desonra que não é nosso, e às vezes não é nem do nosso relacionamento, mas nós só estamos repetindo aquilo que vimos a vida inteira. Eu tinha um padrão de comportamento, hoje eu vou rasgar meu coração aqui para vocês, mas eu era muito reclamona. Se a sua esposa reclama, nem olha para ela agora. Deixa que Deus está falando. Eu sei que ontem Deus bateu nos homens, hoje espera que Deus vai pegar as mulheres aqui. Os maridos já vieram comprar a ministração ontem, me acharam e disseram assim: pastora, nós apanhamos ontem, hoje, amanhã, pelo amor de Deus, faz alguma coisa com as mulheres. Mas eu era muito reclamando. Então quando a gente ia fazer uma viagem e na viagem alguma coisa saía contrária, eu já fazia não só a minha viagem ficar destruída, mas a de todo mundo ao meu redor. Eu ficava reclamando, mas eu queria ter comido aquilo lá, mas eu queria ter feito aquilo, era para a gente ter chegado essa hora, e qualquer coincidência aqui agora também é mera coincidência. Mas esse padrão de reclamação veio, eu trouxe, e isso fragilizou o nosso casamento. Nós dois tínhamos muros, e talvez você também tenha esse muro, que é o da confiança. Às vezes houve uma rachadura no casamento de vocês, traições. Às vezes você descobriu que seu marido estava preso na pornografia. Conversa com amigas de trabalho. Deixa eu te falar uma coisa sobre isso. Eu tenho amigos lá na igreja. Nós temos amigos de mais de 25 anos de amizade. Bem mais, 27 anos já de amizade. Eu tenho um amigo meu que, casado com a minha amiga, é como um irmão para mim. Só que se você olhar o meu WhatsApp e o dele, nunca vai ver uma mensagem assim: e aí, amigo, tudo bem? Como é que tu tá? Eu sempre vou perguntar para minha amiga: minha amiga, como é que ele tá? Ele tá bem? Ele passou por uma cirurgia, né? Ele tá melhor? Nunca vai haver uma mensagem assim, ó, para nenhum homem: ai, te achei tão triste na igreja, tá tudo bem? Posso orar por você? E eu tenho convicção que o meu esposo também, quando ele quer conversar com qualquer amiga minha, ele vai para o marido: tua esposa está bem? Eu vi ela meio triste. Porque para destruir um muro, às vezes você pensa que é muito, começa aos poucos, e o laço vai enredando. Uma das coisas que a gente não faz, eu não aconselho homens, o Telmo não aconselha mulheres. Isso é fortalecer os muros do casamento, isso é fortalecer o seu casamento. E às vezes você está com a confiança quebrada, e você está dentro de um casamento sem muros de proteção. Deus está falando hoje para você: eu vou te ajudar a reconstruir os muros ao redor do seu casamento, reconstruir confiança. Uma das questões que eu sempre digo isso, que me ajudou muito a ser hoje quem eu sou e me dá suporte para a mulher que eu me tornei, foi há anos atrás Deus alinhar eu e o Telmo juntos espiritualmente. A Rafa falou isso aqui hoje. Por muito tempo o Telmo andou na minha frente. Ele que, sabe aquele, tem um dos cônjuges que é o Zé Coutinho. É aquele que está envolvido em tudo. Tem homens que estão aqui que foram arrastados por suas mulheres para estar nessa conferência.
Ele está aqui com outro pensamento. Ele está aqui assim, vim para cá com outro pensamento. Mas ela foi insistindo, ela foi chamando. Tem mulheres aqui que também vieram a convite do esposo. Porque no casamento sempre tem aquele que é o mais Zé Coutinho, aquele que está mais envolvido nas coisas. Tem aquele que está aqui, aqueles que são aquele que gosta da casa cheia, está sempre convidando pessoas para casa, e tem o outro que está sempre torcendo o nariz para isso. Não tem ou não tem? Então, no início do nosso casamento, tem aquele que não tinha. Olha, se tivesse uma vigília, ele estava lá. Se tivesse a pintura da parede da igreja, ele estava lá. E eu só queria ficar em casa com ele. E espiritualmente nós andávamos muito desalinhados. E um dia, quando Deus me pegou, o Senhor falou assim: te prepara para um processo de alinhamento. E o Telmo falou para o Telmo: tu vai dar uma diminuída na tua velocidade, porque eu vou alinhar vocês dois espiritualmente. E olha o que começou a acontecer. Ele chegava do trabalho em casa, ele dizia assim: amor, eu estava orando lá no meu trabalho e Deus me deu uma palavra. Era exatamente a palavra que Deus tinha me dado no meu devocional. Então, se você puder fazer uma oração hoje aqui, peça isso para o Senhor. Senhor, alinha nós dois juntos. Não quero eu ser uma mulher que anda na frente, meu marido atrás. Eu também não quero ser um homem que anda na frente, a minha esposa atrás, espiritualmente. Nós queremos andar no mesmo nível de unção. Nós queremos andar alinhados com o teu Espírito. Porque quando nós nos alinhamos com o Espírito de Deus, Ele pode construir. Gente, um terreno está pronto para construção quando ele está plano, quando ele está alinhado. E eu vou te dizer mais, tem coisas que Deus ainda não entregou para a tua casa, para a tua família, sabe por quê? Não tem alinhamento. Eu vou até falar algo. Nós fizemos um retiro aqui em Gramado de casais, ano retrasado. E tinha acabado a primeira sessão, todo mundo já tinha meio que saído. Só que tinha um ambiente de profecia naquele dia, um ambiente fértil. A gente sabe quando o ambiente está propício para Deus liberar uma palavra que vai dar frutos. E o Senhor disse assim para mim: chama os poucos homens que estão aqui, traz eles para frente. Eu tenho uma palavra para os homens. Vocês lembram disso? Eu peguei e o Senhor falou assim: eu vou prosperar alguns homens que estão aqui. Eu vou dar algo novo na mão deles. E no meio daqueles homens tinha um que estava começando uma empresa de cosméticos. E ele estava assim, bem por baixo, pouquinha coisa. Naqueles dias de retiro, Deus deu uma estratégia para ele. Há pouco tempo, ele está viajando o mundo inteiro. E a empresa dele, que era um negocinho, se transformou hoje numa empresa gigantesca. E ele está assustado com o que Deus está fazendo, porque ele só disse assim: ó, sim é o propósito de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus só entregou porque a casa dele começou a ficar alinhada, os dois andar juntos. Sabe por que às vezes Deus não te prospera financeiramente? Porque é bem provável que o seu casamento não suporte uma bênção financeira. É por isso que Deus quer alinhar os corações, trazer restauração, para que você suporte aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Quando eu olho hoje, eu tenho uma filha casada, uma filha que fez 22 anos. Casada vai fazer 2 anos já. E eu tenho uma menorzinha de 11 anos. Mas a minha filha casada, ela veio depois de 1 ano de restauração. Quando nós estávamos 1 ano, casamento restaurado, eu engravidei da Vitória. Quando eu olho para a Vitória e vejo tudo que Deus está fazendo através da vida da Vitória, eu penso: Deus, olha o que o diabo queria destruir. Quando o inimigo quiser atacar o teu casamento, não seja ingênuo. Ele não quer o teu casamento, ele quer os teus filhos. Ele quer o teu futuro, ele quer o teu legado. Homem, quando você se sentir tentado a deixar o seu casamento por uma aventura, ou até a ser destruído pela pornografia, ele não está querendo você, ele quer destruir a sua filha jovem que está dentro de casa. Porque quando você abre as portas da pornografia para dentro da sua casa, os seus filhos são atacados. Como pastor, eu digo, a maioria dos filhos, dos pais tem problema com pornografia, eles são atacados na área da sexualidade. Nós tivemos um caso recente agora de um menino jovem na nossa igreja. O pai por anos, problema com pornografia, agora o menino passando guerras nessa área.
Quando você está com o seu casamento, você pode até ter nome de estar casado, você pode até mostrar para as pessoas que está casado, mas se o muro ao redor do seu casamento está quebrado, você é facilmente atacado. A sua família é facilmente atacada. Deus está falando para mim e para você hoje. É hora de você ser como Neemias, começar a restaurar os muros que estão ao redor da sua família. E esse não é um trabalho só dos homens, esse não é um trabalho só das mulheres, é em conjunto. Por isso, alinhamento. E assim como Jerusalém, o casamento continua de pé. Jerusalém estava de pé, mas completamente desprotegida, sem proteção. Quando nós voltamos, nosso casamento estava de pé? Estava. Nós fomos lá no advogado dizer assim para ele: para o processo. Hoje o advogado congrega com a gente, nós tivemos a honra de batizar ele nas águas. Ele olha para a gente e ele fala: meu Deus. Eu quero dizer que as áreas rachadas da sua vida podem servir de testemunho para as futuras gerações. Pessoas vão olhar para você, o que você pensa assim: esse é o nosso fim. Deus falou assim: não, meu filho, esse aqui é o começo. Eu posso fazer algo lindo através dessa rachadura. Eu posso fazer algo lindo através dessa restauração. Você não tem noção, gente. Eu quero dizer para você o poder que tem um casamento restaurado. Então, se você vive envergonhado, entristecido, você que é homem que errou com a sua esposa, você que é mulher que errou com o seu marido, você que anda cabisbaixo, entristecido, eu quero dizer para você: levante a sua cabeça. Deus tem algo sobre a sua vida. Deus, Ele vai ungir a restauração. E eu declaro uma palavra que foi dita para mim há muitos anos, e eu libero ela para você aqui. Se você quiser, você pega ela para a sua vida, que a glória da segunda casa vai ser muito maior do que a primeira. Mas quando o muro cai, sabe o que acontece? Qualquer palavra fere. Quando o muro cai, tudo que a outra pessoa diz parece que é algo para alfinetar, não é assim? Você falou por quê? Por que está dizendo isso? Qualquer pessoa tem interferência. Qualquer pessoa que era para ser bênção, começa a interferir. Eu fiz um convite, gente, porque agora eu sou sogra. Tem sogra aí? Levanta a mão. Não é fácil, né, gente? Então, agora eu sou sogra. Quando ele chamou a minha primeira vez de minha sogra, eu me estremeci. Eu falei: meu Deus, me dá sabedoria para ser uma boa sogra. Mas quando eu vim para Gramado, eu fiz o convite para eles, para vir também. Eu até apaguei a mensagem, mandei uma mensagem para o Fábio, para dizer assim: Fábio, consegue um lugar para o Marco, para a Vitória? Só que, gente, eles já tinham planos para o final de semana dele. E lá eu fui ser a sogra, sabe? Lá fui eu fazer o papel de sogra. Daí eu falei: vocês vão fazer o que no sábado? Ah, a gente tem isso, tem aquilo. Ah, tá. Não, porque se desse, eu queria que vocês fossem com a gente para Gramado. Daí a Vitória: hã? E o Marco: não, minha sogra, a gente já está cheio de compromisso. Aí eu falei: me perdoa, meu genro. Mas eles falaram: a gente está cheio de compromisso. Porque às vezes até as pessoas que nos amam, na interferência delas, elas podem nos atrapalhar. Você sabia que tem ajuda que mais atrapalha do que ajuda realmente? Quer ver um casal que não prospera? Eu vou tocar numa ferida, Jesus me ajuda. Tem casais que não prosperam, sabe por quê? Porque eles ainda dependem financeiramente do pai e da mãe. E quando a gente está na dependência de alguém, a gente não usa o nosso potencial. Tem vezes, gente, que a gente vai ter que comer mesmo um arrozinho com ovinho, com feijão, e está tudo bem. Porque aquilo ali vai fazer a gente crescer. Então a interferência, ela é muito mais fácil quando o muro está quebrado. As pessoas começam a se meter no nosso casamento. Você lembra quando o vinho lá em Caná da Galileia acabou? O que as pessoas começaram a comentar? Acabou o vinho. Quando o muro está caído, tem comentário, tem interferência. Até no seu trabalho, as pessoas começam a dar opinião. Gente que nem casada é. E quando o muro está quebrado, qualquer crise pequenininha se transforma numa coisa grande. Também não olha para o seu marido agora, faz de conta que isso não acontece contigo. Mas algumas guerras que você enfrentou, que vocês dois se feriram muito, se ofenderam muito, no meio daquela briga, daquela conversa, você já não sabia mais nem por que vocês estavam brigando.
O motivo já está indo embora. O negócio era vencer a guerra no ringue. E quem usasse palavras para ferir, quem usasse o passado, e nessas horas as mulheres lembram o que aconteceu em 1854. Aquilo que mais fere. Então qualquer crise, qualquer atraso, abala. Mas eu queria trazer aqui alguns princípios que Neemias usou para restaurar o casamento. E eu queria deixar um desafio para o final desse retiro, dessa conferência de casais. Eu sou muito didática com Deus e eu quero deixar esse desafio uma tarefa, se você quiser. E mulher, não imponha isso para o seu marido, porque tem mulher que vai chegar, ela disse, você não vai falar nada. Você vai ficar calada. Que você leia Neemias. Neemias é um livro curto, pequeno, ele tem, quer ver? Quantos capítulos aqui? Mas que você leia e estude Neemias. Pegue um caderninho. Eu sei que homem não tem negócio de caderninho. Tem homem que está tão cansado do trabalho que se ele lê, ele cai para trás. Mas tem 13, 14 capítulos. Queria que você voltasse para casa e você lesse Neemias. Para você ver, e você pegasse a caneta, riscasse a sua Bíblia e anotasse estratégias. Talvez Deus vai te dar estratégias em Neemias para a tua empresa, para esse novo tempo no seu ministério, no seu chamado, para o seu casamento, para a sua vida. Eu quero dizer para você que em vários momentos, lá na aba Pai, de transformação e mudança, eu vou para Neemias. Por exemplo, quando a gente começou a enfrentar os primeiros ataques de críticas, tem algo em Neemias que eu amo. Neemias estava no muro restaurando, e Sambalat e Tobias começaram a chamar Neemias: ei, vem cá, tem uma confusão com o teu nome. Neemias falou assim: olha, eu não tenho tempo para descer. Ele disse exatamente isso: eu estou numa obra muito importante, não posso descer. Às vezes, se você vai chegar para algumas crises, você vai dizer: olha, eu estou numa obra muito importante aqui no meu casamento, não posso descer. Deus nos ensina através de prioridades. Então, saindo daqui, você tem uma tarefa. Leia Neemias. Princípios de Neemias para restaurar um casamento. E não só restaurar o casamento, mas os muros ao redor do casamento. Os muros ao redor da sua casa. Lá na sua empresa. No seu trabalho. Porque eu digo assim, que tudo começa com o nosso casamento. Hoje, gente, a minha maior prioridade não é o meu ministério. Não é a aba Pai. Não é as conferências, nem a reunião de mulheres que eu faço. A minha prioridade não é nem as minhas filhas. A minha prioridade hoje é o meu casamento. Tudo flui, tudo que Deus quer fazer na minha vida vai fluir do meu casamento. É por isso que o diabo, ele aponta para o casamento. Ele quer destruir o casamento. Se ele destrói o casamento, ele não precisa mexer no resto. Vamos lá. Primeiro princípio que eu aprendo com Neemias: Deus usa pessoas para revelar onde o nosso muro está quebrado. A Bíblia diz que Neemias, ele recebeu a visita de Hanani, um irmão. Algumas visitas são providenciais. Algumas situações são providenciais de Deus. No casamento acontece a mesma coisa. Às vezes uma situação vai revelar como que está o muro do seu casamento. Você não sabe. Você está envolvido em outras coisas. Você foi perdendo algumas questões dentro do casamento. Você nem lembra, nem sabe mais. Conversas difíceis trazem à luz. Conflitos repetitivos. Gente, dores que sempre acabam voltando. Sabe qual é a pior coisa que pode acontecer dentro de um casamento? É você não resolver a situação e jogar ela para baixo do tapete. Não resolver a situação e jogar para baixo do tapete. Frases como a gente usa muito quando a gente está chateado e vai brigar: você nunca, e às vezes até mentira, supervaloriza uma coisa que é mentira. Você nunca fez isso para mim. Aí ele vai dizer: mas olha, eu já fiz isso. Aí a pessoa fica sem palavra: mas nunca fez. Você sempre fala desse jeito. Isso não é briga, isso é revelação de ruína. Isso só está mostrando que existe muro quebrado. E assim como Neemias ouviu sobre Jerusalém, muitas vezes você vai precisar parar para ouvir, sabe quem? O seu próprio cônjuge.
Eu lembro que no começo, quando a gente estava casado, eu tinha muita dificuldade de correção. Eu sempre aliancei correção com rejeição. Então, eu tinha uma busca por perfeição, era perfeccionista em tudo que fazia, nada podia ficar errado, não era excelência, era perfeccionismo. E quando eu errava, eu fazia de tudo, eu dava a volta no mundo para dizer que eu errei porque ele estava errado. E de novo, qualquer coincidência também é mera. Tem gente que se pedir, me desculpa, eu errei, cai para trás e morre. Faz de tudo, né, para dizer, não, mas é porque eu estava nervosa, não, é porque, de tudo. Mas, um dia eu falei assim, pode falar no que eu preciso melhorar, eu aguento. Porque eu tenho muito medo dessas pessoas que falam assim, pergunta para o seu, hoje, né, pergunta para o seu marido, o que eu posso fazer para melhorar o seu dia. Principalmente se eu disser assim para você hoje, chega lá no quarto de hotel e pergunta assim, no que eu posso melhorar e o que tem errado contigo. Gente, se o marido disser assim, não, é porque às vezes tu anda muito nervosa, você anda muito brava. Quê? É uma briga. O cara nem fala, não, tu é mansa, tu é querida, tu é maravilhosa. Mas eu queria te dar um conselho. Pare para ouvir Hanani. Deixa ele falar como que está de verdade o muro de Jerusalém. Queria que você dissesse assim para o seu marido hoje, amor, pode falar. Eu não vou mais me esquivar, eu quero ser uma construtora junto contigo. No que é que eu tenho que melhorar? Então, primeira tarefa de hoje, não precisa perguntar agora, porque eu não quero ver nada agora. Mas depois você vai dizer assim, olha, é verdade, no que eu preciso melhorar. Chega até a ter dificuldade de falar. É importante você ouvir, mesmo que você ache injusto. Mulheres, mesmo que você ache injusto isso, ouça. Homens, a mesma coisa. Nós precisamos restaurar os ouvidos um para o outro. Às vezes a gente está lá assim, a pessoa está falando e ela está ali, Posso dar um conselho? Quando você estiver conversando com o seu marido, com a sua esposa, você pega o seu celular e você faz isso aqui, Posso ouvir um amém? Quando você chegar em casa, homem, não fique encramunhado no sofá com isso aqui. A sua família está com saudade de você, a sua esposa, seus filhos. Posso dar um conselho que é fácil e fala para a sua família, gente, preciso de meia hora para responder o WhatsApp. Meia hora para responder aqui algumas coisas. Posso ouvir um amém? Eu tenho um marido, vou falar. Tu me expôs ontem aqui em alguma coisa? Falou? Então te prepara. Porque eu não sou vingativa. Mas, gente, não, se eu não posso falar, ia falar uma coisa, não posso falar. Não, vou falar. Não faz recorte disso aqui, hein? Depois edita essa parte. Eu fiz uma cirurgia faz um mês, vai fazer um mês segunda-feira, eu tirei a vesícula. Que é bem papo de velho isso aqui, né? Eu me senti uma idosa falando para minhas amigas, tirei a vesícula. Mas no exame de rotina, eu descobri uma pedra gigante na vesícula. E o médico, como eu viajo muito, o médico disse assim para mim, não vamos arriscar. Se estiver numa viagem, dá uma crise de dor, diz que a dor é horrível, não sei quem já teve aqui, mas que a dor é horrível e operar com a vesícula inflamada é pior. Ele disse, vamos operar, vamos fazer uma cirurgia letiva e tirar a tua vesícula. Enfim, tirei a vesícula.
E quando a gente passa por um processo de cirurgia, anestesia geral, a gente fica com dificuldade no banheiro. E eu estava desesperada 5 dias, sem ir no banheiro, o abdômen inchado, com os pontos. Aí eu cheguei na cozinha, meu marido estava lá, tal. E aí eu cheguei, aí estava minha filha, mais uma pessoa, e eu comecei a falar. Gente, consegui ir no banheiro. E ele estava assim, pois é, irmão. O irmão da igreja. Não, irmão, então é isso. Pode dizer. E eu contando, gente, consegui ir no banheiro, graças a Deus. E eu falei, desliga esse áudio, pelo amor de Deus. Que esse irmão da igreja vai descobrir o que aconteceu, que agora eu estou contando para vocês aqui publicamente. Mas o meu marido, ele é super proativo. Ele termina o dia dele, o WhatsApp dele com cheque, né? Aquele cheque de tudo respondido. Eu vou mostrar para vocês. Eu tenho 639 mensagens não respondidas. Aí eu falei para ele assim, amor, eu disse para ele assim agora, esse negócio de responder áudio, tu vai tirar um tempo para responder áudio, porque a gente quer conversar aqui em casa sobre assuntos íntimos e a gente não estava conseguindo. E como ele quer dar cheque em tudo, a gente estava conversando no meio da sala, ele estava mandando áudio. Então eu quero dizer para você uma coisa. Você, mulher, não permita que o celular quebre o vínculo de comunicação que você tem com o seu marido e com a sua casa. É questão agora de honra. É igual a gente, agora eu vou falar da nossa parte. A gente tem que bater foto do look. E o homem, vamos, e a gente quer bater foto de tudo. E os homens já descobriram que eles têm que ter curso de fotografia para ser casado. Não é assim? Porque você bate foto e ela fala, não ficou bom. Aí você fala, ô mulher chata que Deus me deu. Meu marido já fez esse curso, graças a Deus. Mas o primeiro muro, o muro da comunicação, como é que anda a comunicação de vocês dois? Esteja aberto a ouvir os lugares do muro que precisam ser restaurados. Posso ouvir um amém? Ouça. Segundo, pega esse rojão agora. Busque a Deus antes de tentar consertar o outro. Neemias, antes de correr para consertar os muros de Jerusalém, a Bíblia diz que ele sentou, ele chorou, ele jejuou e ele orou. Quando eu era jovenzinha, eu era muito imatura, eu achava que tudo se resolvia na base da conversa, que eu tinha que falar tudo, e se eu estava chateada com aquela... Às vezes não é o que você fala, é a forma que você fala que está errada. Sabe, mulheres e homens, às vezes não é o que você fala está certo, mas a forma, a hora que você fala, quem está na mesa ouvindo o que você fala, é errado. E a maioria das guerras que nós enfrentamos seriam desviadas da nossa casa se eu tivesse orado antes. Por exemplo, hoje na maturidade eu tenho 25 anos, vou fazer 26 anos esse ano de casada. Hoje, quando eu percebo que alguma coisa me chateou, ou que eu não gostei, porque isso acontece, tanto quanto ele ou eu vou esperar o momento certo de falar. Neemias, ele vai jejuar e orar. E ainda tem coisa, gente, que a gente precisa jejuar e orar, para ver se realmente a gente deve tocar naquele assunto, se a gente deve falar. E esse ponto muda tudo. No casamento, é um erro comum você tentar corrigir o outro o tempo todo. Gente, principalmente, deixa eu falar, nós mulheres, esquece, os homens não estão aqui hoje. Homem não é ligado em detalhes. Daí ele vai contar uma história. Ele está na mesa com os amigos, está contando uma história. Gente, daí eu fui lá, faz o quê? Uns 4, 5 meses lá, e faz um ano. Deixa ele contar a história do jeito dele. É chato, gente. Ele está dizendo para o amigo, não, daí eu peguei 3 peixes. Ela, não, foi um só. Fica quieta. Depois tu fala para ele, amor, tu deu uma exageradinha lá na mesa. Ela está sempre corrigindo, ela está sempre falando, corrigindo o outro.
Principalmente, gente, eu vou dar um segredo aí para você. Você quer ter quase que não sai. Quer ter um casamento feliz? Quer ter um casamento feliz e abençoado? Quem aqui quer? Eu quero. Ai, é céu na terra. Pare de corrigir ele ou ela na frente dos outros. Oh, meu Deus, para. Depois você fala. Vocês dois, isso aqui vocês têm que ser cúmplice um do outro, amigo um do outro. Aí, você está lá com seus amigos, aí a sua esposa tem uma história vergonhosa. Você vai lá e conta para a galera. Cuidado. Cuidado. Tentar ajustar comportamento. Quem é psicólogo aqui? Levanta a mão. Ó, tem bastante psicólogo aqui que vai concordar comigo o que eu estou falando. Que às vezes as mulheres, ela fica querendo ajustar o comportamento do homem, tipo assim, querendo ser a psicóloga dele. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Seja esposa, seja namorada, seja amiga. E quando ele abrir o coração para você, você vai lá e fala: amor, eu acho que... Eu lembro quando a gente tratou uma situação específica no nosso casamento, porque eu sabia que aquilo vinha da casa paterna. A gente tratou aquilo, eu falei: amor, será que isso aqui não veio desse comportamento aqui? Ele é, eu acho que é. Eu falei: será? Porque eu quis ser boazinha. Mas eu tinha certeza. E o Juscelio diz uma coisa que eu gosto muito. Ele fala da mulher bobinha. A mulher esperta, ela se faz de bobinha. Amor, será que não é isso aqui? Deixa ele achar que ele que sabe. É isso mesmo. Igual eu, quando eu vou viajar, eu viajo sozinha. E aí, quando eu estou viajando, eu pego mala, é bolsa, é mala, e boto em cima ali do voo. Quando eu viajo com o Thelma, eu perdi todas as minhas habilidades de carregar mala. E sabe o que é que o homem gosta? De proteger a mulher. Agora tem mulher que é tungona. Já viu a mulher tungona? Ela chega em casa assim, ó. Ela está sempre assim, ó. Ela é uma tribulação dentro de casa. E o homem, para ter paz, ele vai para o futebol, ele vai para a igreja, ele vai... Porque ele não aguenta mais a mulher tungona sempre brigando. Seja mais feminina. Sabe, diga assim: pega para mim. Faz isso para mim. Eu digo que eu tenho a honra. Agora os homens se preparem. Eu ganhei o presente de Deus de ter um homem que não procrastina nada. Mas isso foi fruto de oração. Se tem alguma coisa quebrada na minha casa, não vai amanhecer o dia, porque o meu marido vai resolver. Ai, agora tem gente rindo. As mulheres estão rindo. Vocês param. Ele chega na igreja. Às vezes quando eu vou de carro com ele para a igreja, ele faz assim, lá na igreja, tá na Abapá, ele começa uma lâmpada queimada, ele bate foto, pá. Um cantinho que tem um matinho, ele bate foto. Pode crer que no outro dia vai estar tudo resolvido. As pessoas vão para a igreja e elogiam, né? Essa questão da organização. Realmente, eu casei, eu tive essa bênção de Deus. O meu marido não procrastina. Mas eu sei que na sua casa, às vezes o seu marido dá uma procrastinadinha bem pouquinha. Bem pouquinho. Eu posso te dar um conselhozinho? Não vai lá e faz por ele. Fala assim: amor, está esperando ainda aquele parafuso à porta. Amor, a lâmpada está lá esperando ainda. E se ele fala assim, ó, eu já vou fazer, você fala: eu vou contigo. Eu vou contigo, querido, amado. Ainda você não vai chegar na roda do amigo e dizer assim: aquela porta está 6 meses daquele jeito. Você não vai falar. Você vai dizer: sabe o quê? Não, meu marido, ele vai consertar. Inclusive você vai começar a profetizar hoje: meu marido não procrastina. Posso ouvir um amém? Hoje, na hora do almoço, que você fez amizade aqui, você não vai entregar ele na hora do almoço. Você não vai dizer: aquela hora que a pastora falou da procrastinação. Você vai dizer: não. Você vai dizer: não, meu marido faz parte do passado dele.
E sério, tem coisa que nós vamos precisar orar e jejuar no nosso casamento. Eu pergunto aqui, homens, quantas vezes você parou para jejuar e orar pela sua esposa? As guerras que ela tem enfrentado, às vezes guerras na família. Homens, mulheres, quantas vezes você orou e jejuou pelo seu marido? Específico. Gente, às vezes o Thelma, ele acorda no susto lá em casa comigo, porque eu sou a mulher do óleo da unção, e se precisar virar a casaca dentro de casa, eu viro. Esses dias eu sonhei que eu estava lutando contra um espírito maligno, querendo entrar dentro da minha casa. Eu fechava as portas, eu me acordei num salto, peguei um óleo, porque eu sou filha de crente, neta de pastor, da Assembleia de Deus, raiz. Minha avó rodava no manto, o meu avô me levava para as orações vigílias. Eu participava do círculo de oração de pequenininha. De pequenininha, eu estava lá no círculo de oração. Então eu sei o que é botar o diabo para correr. Peguei a minha mão, enchi de azeite. Eu falei que nem a minha cachorrinha escapou aquele dia. A pessoa que trabalha lá em casa, todo mundo foi pro azeite. A Isabela, que se controlava para rir, a minha filha de 11 anos, eu falei, pode rir, e sai mesmo, diabo, daqui. Sai, capeta, aqui da minha casa, não vai ficar aqui dentro, não vai querer entrar. E fui ungindo tudo. O Thelmo me olhava assim bem arregalado. E eu, ai, Deus me mostra tudo. Eu falo na minha casa, ei, Deus me revela tudo. Ó, cara no pó, todo mundo que Deus me revela. Eu sou dessas. E jejum e oração, e boto para correr Satanás dentro da minha casa. Deus chamou a gente para isso. Tem hora, minha filha, tem hora que o diabo fala, agora eu vou destruir ela. Vai e bota a Cassiane em 500 graus. Entendeu? Então, antes de você quiser apontar qualquer coisa, primeiro vê se o erro não está contigo. Quem está comigo? Ó, casamento não restaura por argumentação não, tá? Porque tem gente aqui que tem bons argumentos. Quem é aqui que vence no argumento, gente? Deve ser bem bom no arrependimento. Ou ruim, né? Antes de conversar com seu cônjuge, converse com Deus primeiro. Senhor, me ajuda, Deus. Me ajuda nessa situação, não sei mais o que fazer. E uma coisa que eu tenho aprendido, terceiro, existe tempo para Deus agir. Existe um tempo para Deus agir. Existe um tempo. Neemias, ele esperou. Eu acho lindo que ele vê a situação, ele vê que precisa ser feito alguma coisa, mas ele espera. Sabe, talvez você está no tempo de espera no seu casamento, na sua vida. E não só no casamento, gente, no ministério. Eu estava comentando outro dia que eu recebi uma palavra em 2007. Nós estávamos numa conferência assim, mas era como se fosse uma escola com 400 e poucos alunos. 45 dias nós estávamos. E eu lembro que aquele dia eu tinha 30 anos na época. E eu lembro que eu fui querer comprar um chocolate e a gente não tinha condições de comprar um chocolate. Eu fiquei muito triste aquele dia. Eu falei, Deus, eu até já contei esse testemunho. Eu falei, eu não tenho dinheiro para comprar um chocolate. Eu tenho 30 anos, olha no que se resumiu a minha vida. E eu chorei aquele dia inteiro. E naquela noite eu recebi uma palavra específica de Deus, dizendo que Deus ia mudar a nossa sorte, o que Deus ia fazer nos próximos anos, que está acontecendo hoje. Só que a palavra foi se cumprir na minha vida 10 anos depois. Em 2017 que Deus essa palavra começou a fazer sentido, e ela começou a apontar, porque nos 10 anos eu pensei, aquele pastor estava muito emocionado. E gente, eu dificilmente já vivi situações assim, iguais a essa. Eu estava triste, chorando, porque eu não pude comprar um chocolate. Não era um chocolate em si, mas a impotência diante da situação. Aquele pastor chegou para mim e disse assim, ei, hoje o Senhor me mostra, você quis comprar um chocolate e você não tinha dinheiro. Eu nunca vi uma revelação desse nível. Ele falou, mas escute o que Deus vai fazer com você e com a sua casa nos próximos anos. O que Deus falou para Neemias, o que Deus trouxe para Neemias, fez com que Neemias
entendesse o princípio da espera e existe um tempo para todas as coisas. Escute, não desanime, vai acontecer, espera. Inclusive, nem toda verdade deve ser dita na hora da emoção, no casamento. Nem toda conversa deve acontecer no meio da dor. Às vezes tem que aprender a esperar a hora certa. Olha, quarto lugar, algumas tristezas são necessárias para a restauração. Neemias chorou. No casamento há dores que precisam ser sentidas, conversas que precisam doer, situações que precisam vir à luz. Outro dia uma mulher veio chorando para mim, dizendo que tinha descoberto algo. E eles estavam no caminho da restauração e ela estava muito triste, chorando. Eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Vocês começaram agora a entrar na porta da restauração. E talvez a entrada da porta da restauração tenha lágrimas. Porque é quando descobre, é quando algumas realidades precisam ser encaradas. Mas nem toda tristeza no casamento é sinal de fracasso. Algumas são início da restauração de Deus na vida de vocês. Talvez você chegou aqui com o casamento por um fio. Deus está falando para você, filho, eu sou restaurador de casamentos. Eu sou restaurador de corações. Quinto lugar, toda restauração atrai oposição. No casamento isso é muito real. Distrações, desgaste emocional, interferência de pessoas, críticas. Quando você decide restaurar o casamento, o inferno também reage para destruir. Deixa eu te falar uma coisa: resista, persista, tenha foco, não saia do lugar que Deus te colocou. Em sexto lugar, coloque as pessoas certas nos lugares certos na sua vida. Todos nós temos uma família estendida. Você tem a família núcleo, que é você, o seu marido, seus filhos. E você tem a família estendida, que são os seus pais, seus sogros. Uma coisa que você precisa fazer urgente: se existe quebra de relacionamentos na família estendida, conserte, perdoe, resolva, mas ponha limites. Sabe qual é a forma que eu honro o Telmo? Quando eu amo e cuido da família dele. Ele nunca vai ver em mim resistência quando ele for se mover para cuidar da família dele. E ele nunca promove em mim resistência quando eu vou amar e cuidar da minha família. Mas nós dois sabemos dar limite para a nossa família estendida. Posso ouvir um amém? Coloque as pessoas certas no lugar certo. Neemias organizou o povo. No casamento, nem todo, olha só, escute, nem todo problema tem que ir para a mesa da sua mãe, você tem que contar. Eu já falei isso, eu sou sogra hoje, eu falei isso para a Vitória. Vitória, os perrengues, as tretas que você tiver com o Marco, eu não quero saber. Porque eu sou mãe, e sendo mãe, a gente pega a dor do filho, gente. E eu falei para ele a mesma coisa: Marco, as tretas com a Vitória, tu não conta para tua mãe. Vocês se resolvam. Está aqui comigo o pastor Fabiano lá da Abapai e a Maiara que estava cantando aqui. Eles são os pastores do Marco e da Vitória. Quem resolve o perrengue dos dois é eles. Eu nem sei, eu só sei quando a guerra está ganha. Porque isso é sábio, sabe por quê? Porque o casal se resolve e às vezes os familiares ficam com ranço do marido. Sabe, às vezes, é porque a minha mãe não gosta do meu marido. Às vezes a culpa é sua, porque você vai lá e conta tudo. Às vezes a sua sogra não gosta, a sua mãe não gosta da sua esposa, porque você bota uma contra a outra. Coisa triste é o homem que tem que ir lá chorar para a mãe. Não chora para tua mãe, seja um homem forte. Inclusive homens fortes não ficam chorando para a mulher. Ele se resolve. Olha o silêncio. Mas sim, eu acredito que nós precisamos de ajuda no casamento também. Mentorias, você está aqui, já é um passo para a restauração. Você pagou, olha aqui, você pagou para estar aqui. Você tirou recurso para estar aqui. Esse dinheiro vai voltar para você com muita bênção. É igual, você vai ver quem está jogando tigrinho. Quem está botando dinheiro em joguinho vai perder o que tem, porque está amaldiçoando o seu dinheiro.
Mas quando nós investimos o nosso recurso para restaurar, para melhorar a nossa casa, você pode ter certeza, você vai ser muito abençoado. Sua família vai ser muito abençoada. Coisa linda. Eu, por exemplo, meus pais tiveram uma relação muito complicada a vida inteira. O meu sonho era alguém estar cuidando de mim quando eu era criança na minha casa e eu ter que dizer assim: os meus pais estão num retiro de casais. Os meus pais estão numa conferência de casais. Isso é legado que você deixa para os seus filhos. Quando eles crescerem, eles vão fazer o mesmo. Vocês estão abrindo um caminho para as próximas gerações. Bom, mentoria, cobertura. Olha, eu digo assim, que até eu e o Telmo, né, a gente às vezes tem as nossas... Uma vez, acho que foi faz uns 6 anos atrás, a gente entrou num embate. Ele diz assim: eu tô certo. Não, tu tá errado, eu tô certo. Eu falei para ele: tu tá exagerando. Não tô exagerando, tu tá errado. Sabe aquela coisa? E a coisa não ia. Tá errado, tá errado. E eu falei: meu Deus, e agora? Nós somos pastores. Para quem que a gente vai abrir o coração para nos ajudar? Tem pastores aqui? Levanta a sua mão. É assim ou não é, gente? Um monte de pastor aqui. Quem que a gente pede ajuda na hora que é a gente que está... Aí eu falei: se a gente chamar alguém da igreja, vão se escandalizar. Deus, o que a gente faz? E a gente estava já começando a ficar de bico um com o outro. E aí a gente até orou. Botamos assim a mão, damos uma mão para o outro: Deus, resolve essa situação. E largamos a mão. E eu falei: Deus, faz alguma coisa. Eu não concordo com a atitude dele. Ele acha que ele está certo e ele acha que eu estou errada. Pois muito bem, o Juscelio liga para a gente pela manhã. Pastor Juscelio. Ele liga e diz assim: oi pessoal, posso chamar vocês de vídeo? Daí nós: pode, pastor. Chamou de vídeo. Tive um sonho com vocês dois. Assim, Deus revelou. Aí, Deus revelou. Daí ele assim: eu sonhei. Gente, ele sonhou a situação que estava acontecendo. Ele sonhou exatamente a situação. Aí, gente, eu fui para frente com toda a minha razão na frente. Eu assim: pastor, você quer o que está acontecendo? Que a mulher sabe chorar na hora certa. Aí... ele ficou com aquela cara ali, né? O Telmo ficou... e o pastor... o que está acontecendo? Aí o pastor José falou, né? Ó, Telmo, isso, mas também me corrigiu. Falou assim: ó, tu está errada nisso. A forma que tu agiu, tu errou. Ele, então sei o que é tal coisa. Daí eu falei: tá, e agora? Agora é você, esse beijo, esse abraço. Igual quando os irmãos se brigam, sabe? Daí dei aquele beijo assim, aquele abraço assim com a mão dura assim. Mas enfim, por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós vamos precisar de ajuda de pessoas. A gente não vai conseguir resolver sozinho. A gente vai precisar vir numa conferência. A gente vai precisar abrir o coração para alguém. E eu quero te abençoar para que você tenha pastores segundo o coração de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida. Homens e mulheres que ouvem a Deus, para que você possa se aconselhar em nome de Jesus. E por último, tem uma das coisas que eu aprendo muito com Neemias. Vigie. Teve um momento que Neemias, enquanto ele estava restaurando o muro, já estava no final da restauração. Com uma mão eles tinham o instrumento para fazer a construção e na outra eles tinham uma espada. Que você possa sempre ter a mão que constrói, mas na outra mão você ter armas para defender a sua casa e a sua família. Construa com amor, mas use o discernimento para você vigiar. Cuida das tuas palavras. Cuida das influências, cuida dos... Olha, escuta, tem mulher que é esquentadinha, é bravinha, e ela larga assim, ó, rapidinho, e já fala 5, 4. Mulher, em nome de Jesus, você põe guardas na sua boca.
O homem a mesma coisa. Põe guardas na sua boca. Em nome de Jesus. Cuida das palavras. Cuida do que você tem falado. E eu quero declarar nessa noite, nessa manhã, que Deus, Ele é o restaurador da sua vida e da sua casa. Existem áreas específicas que o Senhor quer restaurar hoje. Às vezes, Deus não vai começar pelo seu casamento, Ele vai começar por você. E eu queria orar por você nessa manhã. E para concluir, há anos atrás, eu estava lá na igreja, num culto de ceia. Tinha um casal da nossa igreja que estava separado. Um casal muito amado, que eu fui no casamento, amava, sempre amei muito esse casal, e eles passaram um momento difícil e decidiram se separar. E eu não estava acreditando naquela separação. Eu falei, Deus, eles não podem se separar. Sabe aquele casal que você olha e diz assim, não pode. E eu estava orando naquela manhã por eles lá na igreja. E o Senhor falou assim para mim, filha, um dia eu dei para ti e para o Telmo óleo de restauração de casamentos porque eu restaurei vocês. Existe uma coisa, naquilo que você venceu, você tem autoridade para ajudar outros a vencer. Tem pessoas aqui que talvez você já perdeu até um filho. E quando um pai e uma mãe estão numa situação como essa, você tem autoridade para ir lá abraçar e dizer, eu sei o que você está passando. Situações que você passou e hoje você pode dizer assim, olha, eu sei exatamente, você tem autoridade, tem óleo de unção dentro de você para ser derramado sobre aquilo. A Bíblia fala que na consolação que nós fomos consolados, nós podemos consolar. E o Senhor falou para mim aquele dia, tem óleo de unção na tua vida, derrama sobre ela. Ela não estava no culto, acabou o culto, eu falei, Telmo, a fulana não está no culto, mas o Senhor me deu uma direção para eu e tu não falar nada, a gente só se prostrar diante dela, é como se nós fôssemos derramar o que está dentro de nós, o que Deus fez no nosso casamento. E o Telmo falou, vamos, não vamos nem almoçar. A ceia era pela manhã. Eu cheguei na casa dela, ela levou um susto. Ela falou assim, foi? Eu disse, Deus me deu uma direção, eu quero obedecer. E ela já começou a chorar. Eu falei, te ajoelha aqui na sala. Ela se ajoelhou na sala. Isso era domingo. Eu falei, eu só vou... Eu não estou sentindo nada, mas eu quero só obedecer o que Deus me disse. O Senhor falou que enquanto tu estivesse ajoelhada, eu e o Telmo, nós precisaríamos nos debruçar em cima de ti, como se nós fôssemos derramando um óleo sobre ti. E o Senhor vai restaurar o teu casamento. E ela falou, é impossível. Ele falou para mim agora há pouco, eu terminei a ligação. Ele vai pedir o divórcio, não tem mais. E eu falei assim, mas se Deus mandou eu aqui agora é porque Deus tem uma resposta. E a gente se debruçou, eu e Telmo, sobre ela e oramos por ela e fomos embora. E a Bíblia diz que algumas sementes é assim, você obedece e descansa. Gente, na quarta-feira ele liga para ela. Então, domingo, segunda, terça, quarta-feira ele liga, chorando. Ele assim, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu não paro de chorar desde domingo. E eu estou tentando controlar, eu não tenho mais nem orgulho para segurar, mas eu te amo, eu quero voltar, eu comprei uma passagem, eu estou indo para aí agora. Resumo. Escute. Hoje, eles têm 2 meninas, que eles não tinham filhos na época, congregam com a gente, estão envolvidos em ministérios, são líderes. E hoje, vendo o que Deus faz na vida deles, eu percebo que o diabo queria ter destruído. Hoje eu estou aqui e eu quero derramar esse azeite. Quero orar e derramar esse óleo de restauração. Como eu disse, não só sobre o seu casamento. Talvez você, homem, está aqui. Você está em crise financeira, você está em crise com o seu trabalho, com a sua profissão. O Senhor quer te dar algo novo nesses dias. O Senhor quer mudar a sua mentalidade. O Senhor quer trazer a sua cabeça de provedor sobre você, graça e favor. Eu vejo Deus alinhando as famílias aqui. Deus colocando a mulher no lugar da mulher, o homem no lugar do homem. Deus quebrando toda a inversão de papéis que começou lá dentro da sua casa e que está invadindo hoje a sua família. Um alinhamento que vem. O Espírito Santo vai vir com graça nessa manhã. Você pode ficar de pé nessa hora?
Espírito Santo está aqui. O Senhor quer alinhar a tua casa. Oh, doce Espírito, doce Espírito. Eu queria que você fizesse algo. Você não vai orar agora por ele, nem por ela. O que Deus vai fazer agora é individual. O que Deus vai fazer com você agora é individual, é você e Deus. Deus vai começar a restaurar você primeiro. É individual. Ó, estou autorizada. Se você está em crise, em guerra, eu quero fazer isso. Se você tem vivido tempos de crise e guerra, não só no casamento, eu estou falando na vida em geral. Você está num momento crucial de mudança. Você tem, mas está desprotegido. Você sente que os muros estão rompidos. Eu quero orar por você aqui. Queria que você viesse à frente aqui rapidamente. Eu quero orar por você. Tem uma unção específica aqui essa manhã. Isso. É a sua hora. Deus trouxe você aqui para isso. Chega bem pertinho aqui. Você está no momento crucial de mudança. Nós vamos fazer uma pequena bagunça. Mas eu sei que essa conferência é dirigida pelo Espírito de Deus. Homens que estão em crise na área financeira, ministerial. Homens e mulheres que erraram e estão debaixo de culpa, de peso, de palavras de maldição. Hoje o Senhor quer arrancar palavras malditas que foram ditas a seu respeito. Palavras que você mesmo, na hora da ira, você proferiu. Você que sente a sua vida travada. Você sempre trabalha, você sempre está lutando. Mas o que sobra para colher é muito pouco. Isso influencia a sua vida. Oh meu Deus, o Senhor está vindo nessa manhã com graça sobre você. Comece a ser cheio do Espírito Santo agora. Espírito Santo, vem! Isso, há um óleo sendo derramado nessa manhã. Comece a ser cheio outra vez. Cheio outra vez. Oh! Aos homens que estão aqui. Homens, levanta sua mão. Só os homens. Em nome de Jesus, Pai. Toda palavra maldita liberada sobre a vida deles agora. Todo peso de culpa agora é arrancado no poder do nome de Jesus. Todo embaraço, todo pecado agora é lavado no sangue de Jesus. Eu libero palavras de vida sobre os homens agora. Provedores. Homens serão prósperos, abençoados. Deus, ideias novas, nunca jamais executadas, comece a pairar sobre esse lugar. Comece a encontrar no coração de homens aqui agora coisas nunca feitas antes. Realizadores, homens que andarão na frente, homens corajosos, homens fortes, protetores, cheios da glória de Deus, homens com hombridade, com caráter. Isso, Deus toca os homens agora. Você que é homem, comece a ser cheio da glória de Deus. Comece a ser tocado agora pela unção do céu, unção do alto. Oh! Você, mulher, levanta a sua mão. As mulheres. Deus tem chamado vocês para um tempo de influência no Brasil. Mas não mate o que Deus quer fazer na vida dos homens. O Senhor diz para nós, mulheres, deixe os homens serem homens. Em nome de Jesus, Pai. A Tua palavra diz que a sabedoria é amiga da mulher. Derrama uma porção dobrada de sabedoria para nós mulheres aqui hoje. Agora, Pai, leveza,
Senhor, leveza sobre as mulheres, sabedoria sobre as mulheres. Isso, aquelas que também são empreendedoras, aquelas mulheres também que são chamadas para conquistar como uma mulher sábia, que comprava um campo. Eu declaro sobre as mulheres também aqui graça, criatividade. As mulheres que foram chamadas por Deus, comece a ser cheia da glória de Deus agora. Isso, eu tiro todo o peso de culpa, toda a palavra maldita. Oh, eu declaro agora, no poder do nome de Jesus, casamentos aqui, que estavam prestes a serem destruídos pelo inimigo, eu declaro, ao redor de vocês existe um muro reconstruído. Eu declaro restauração, eu declaro, ministérios poderosos virão de casamentos restaurados, famílias poderosas virão de casamentos restaurados, filhos que conquistarão essa terra virão de casamentos restaurados. Os seus filhos serão ilustres, os seus filhos serão ilustres nessa terra. Por último, o Senhor diz algo aqui hoje: eis que eu dou uma folha em branco para muitos aqui, para escrever outra vez. Deus está dando uma folha em branco para você escrever novamente. Uma folha em branco outra vez. Eu te abençoo com essa palavra. E eu quero ouvir testemunhos de coisas lindas e grandes que Deus vai fazer através de muitos aqui. Eu ainda profetizo sobre os homens dessa casa, desse lugar. Nós veremos homens posicionados, levantados para a glória de Deus. Que Deus abençoe você. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia! Obrigado, Jesus! Aleluia!